Olá, como vão vocês? Tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto que é muito importante, né? É a base para a gente poder compreender as disfunções do trato urinário e do trato digestório, que a fisioterapia pode ajudar, né, e tratar. Então, a gente vai começar falando sobre a neurofisiologia da micção. Então, esse slide é um slide global, que faz um resumão, digamos assim, sobre a neurofisiologia da micção, da gente pensar em quais sistemas, né, pensando no sistema nervoso, estão conectados, estão ligados e são responsáveis por esse processo da fase de enchimento e de esvaziamento da bexiga. Então, a gente tem uma complexidade importante em termos de sistema nervoso central, né, e aqui a gente vou fazer um destaque para o córtex cerebral, pensando em lobo frontal, região de giro cíngulo anterior também. Aqui a gente vai ter a região de centro pontino da micção, ou substância reticular ponto-mesencefálica, né, que é esse centro que faz essa modulação e essa conexão entre as informações do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Daqui a gente vai ter, em termos de sistema nervoso simpático, o nervo hipogástrico, nas suas saídas nervosas de T10 a L2, que vai fazer a sua inervação tanto no detrusor quanto no esfíncter interno da bexiga, ou esfíncter interno da uretra. A gente vai ter a ação do sistema nervoso autonômico parasimpático, também com a sua ação no detrusor, né, e resposta negativa em esfíncter interno. A gente vai ter a ação do... desculpa, deixa eu voltar aqui, né? Então, no sistema nervoso parasimpático, a gente vai ter a ação do nervo pélvico, com sua saída de S2 a S4, e também dessa mesma região, né, na saída de S2 a S4, a gente vai ter o nervo pudendo, representando o sistema nervoso somático, que vai ter o comando de ativação de musculatura estriada do assoalho pélvico. E aqui nesse viés a gente vai observar mais, né, o esfíncter uretral externo, que é de musculatura estriada. E nessa região sacral a gente tem o centro sacral da micção, que serve de vias de transmissão sensorial aferente. Tá? Então, esse é o conjunto da neurofisiologia, que é importante ter clareza, porque as disfunções vão ter alguma relação com algum desses sistemas, as medicações que podem ser indicadas, que não são, né, de tratamento fisioterapêutico, mas nós, enquanto fisioterapeutas, precisamos compreender isso também. Então, vamos destrinchar um pouquinho mais. Então, pensando em sistema nervoso central, a gente tem essa região de córtex pré-frontal, região de giro cíngulo anterior, a ínsula, os núcleos da base. Aqui a gente vai ter, né, o centro pontino da micção. Então, toda essa região de sistema nervoso central, ela vai ter um impacto e vai agir especialmente inibindo a bexiga para que ela não tenha contrações durante a fase de enchimento, para que ela se mantenha com baixa pressão e a bexiga possa ter a sua distensão normal, né, com baixa pressão interna, para que a gente mantenha a saúde do sistema urinário alto. A gente vai ter questões, né, que são importantes também, que são as questões emocionais. Então, o sistema límbico, né, que a gente vai ter conjunto de áreas cerebrais para formar o sistema límbico, ele é muito importante e ele traz impacto na função, especialmente de enchimento vesical. Então, há pessoas que aumentam frequência urinária, ou que aumentam urgência, ou pensando até na parte evacuatória, podem ter diarreia por causa de questões emocionais também. Então, o sistema límbico, ele vai ter essa possibilidade de alterar um pouco a função, né, para trazer algum nível de disfunção. E a gente tem, nessa região de córtex pré-frontal também, tanto a percepção da bexiga cheia, quanto a tomada de decisão que a gente vai ter entre inibir o desejo urinário e seguir na fase de enchimento, quanto decidir iniciar a micção e fazer toda essa modulação em termos de sistema nervoso periférico também. Então, aqui a gente já fez a visualização anterior, né? Então, pensando no sistema nervoso simpático, a gente tem inervação tóraco-lombar. Sistema nervoso parasimpático, a gente tem inervação sacral e o sistema nervoso somático sacral também. Então, num resumo dessa parte do sistema nervoso central, eu peço que vocês façam uma pausa para poder ler, né, tudo que esteja aí, mas a gente já falou. Queria só fazer um pouco de destaque para os núcleos da base, que eles têm essa ação também de inibir a contração do detrusor durante a fase de enchimento. E a questão do cerebelo, que vai ser muito importante em termos de postura e de equilíbrio e coordenação durante a micção. Então,
esses centros, essas partes, né, são as principais, se a gente pensar, né, entre essa região de ponte e sistema nervoso central, que vão ajudar no processo tanto da fase de enchimento, quanto também da fase de esvaziamento da bexiga. Quando a gente pensa nesse sistema nervoso autonômico, o sistema nervoso simpático, ele vai ter como neurotransmissor pós-ganglionar a noradrenalina, né, e vai ser responsável pelo enchimento vesical. Então, a gente tem hipoatividade, né, para ter baixa atividade nessa musculatura estriada do detrusor, exatamente para permitir que a bexiga possa se encher, se distender, mantendo baixa pressão interna. E, ao mesmo tempo, o nervo hipogástrico também desencadeia a contração em esfíncter uretral interno, tá? Então, isso também é mediado pela noradrenalina. Então, a gente vai ter receptores específicos, né, que eles se combinam com os receptores, pensando no detrusor, beta-adrenérgicos, e pensando no colo vesical, no esfíncter uretral interno, os alfa-adrenérgicos. Então, a ação durante a fase de enchimento é manutenção do detrusor relaxado e manutenção do esfíncter interno contraído, para que daí a fase de enchimento aconteça. Quando a gente pensa no sistema nervoso parasimpático, ele deve estar ativo durante a fase de esvaziamento. Então, a mediação vai ser através, né, do neurotransmissor da acetilcolina. Ele vai ser responsável pelo esvaziamento vesical, fazendo exatamente o oposto do sistema nervoso simpático. Então, a gente tem um desencadear de contração do detrusor e de relaxamento do esfíncter uretral interno. Por quê? Se a gente tem essa coordenação entre contração do detrusor e relaxamento do esfíncter uretral interno, a gente tem uma micção que tende a ser normal, com um fluxo adequado e eliminação completa. Mas para que isso, né, esse processo, tanto da fase de enchimento quanto de esvaziamento, sejam orquestradas, a gente vai utilizar a musculatura estriada, que vai ser através do sistema nervoso somático, que tem a sua ação lá no esfíncter uretral externo e todos os músculos do assoalho pélvico. Essa região do nervo de saída do nervo pudendo também é chamada de núcleo de Onuffi, ou área de Onuffi, e durante a fase de enchimento, a gente espera que tenha uma ativação mínima dessa musculatura, né, esfincteriana, do esfíncter externo e de assoalho pélvico. No momento que se tem o desejo de urinar, mas não se vai ao banheiro para urinar, a gente teria um aumento dessa atividade perineal e esfincteriana, diretamente mediada pelo nervo pudendo. Na decisão de iniciar a micção, também vai ser o nervo pudendo quem vai iniciar o processo, já que vai ser uma inativação da contração muscular, a gente vai ter um relaxamento dessa musculatura estriada, e esse relaxamento leva ao desencadeamento de inibição do simpático, ativação do parasimpático, para que aconteça relaxamento de esfíncter interno e contração do detrusor, e aí sim a gente vai ter uma micção que acontece num fluxo normal, numa velocidade de saída normal, porque a uretra está toda relaxada, na sua dimensão de abertura de baixa pressão uretral, para que a urina possa sair da maior pressão, que está dentro do detrusor, para a área de menor pressão, que é passando pela uretra, juntamente com gravidade, e indo para o vaso sanitário. Então, numa visão mais próxima, né, mais detalhada do esfíncter uretral interno, que é musculatura lisa, a gente vai ter essa apresentação tanto de musculatura circular, que é como se fosse a estrutura mais externa da uretra, do esfíncter interno, quanto a estrutura longitudinal, musculatura longitudinal uretral, que vai ter a sua ação, né, de encurtar um pouquinho mais a uretra e de manter esse turgor uretral. Então, durante a fase de enchimento, a gente vai ter uma ação maior dessa musculatura lisa circular para fazer o fechamento dessa uretra, e durante a fase de esvaziamento vesical, a gente teria uma ativação dessa musculatura longitudinal, relaxamento da musculatura circular, exatamente só para manter esse bom posicionamento uretral, tá? Não é uma contração que fecha o meato ou que aumenta a pressão uretral. Por isso, de forma geral, a gente vai pensar muito mais que o esfíncter, vai falar muito mais, né? Que o esfíncter uretral interno, ele relaxa na hora da micção e ele contrai durante a fase de enchimento. Mas, na verdade, se a gente for trabalhar
com essa minúcia, essa diferenciação entre as fibras circulares e longitudinais, a gente vai ter essa nuance, tá? Então, a musculatura circular, que fecharia a uretra, é a que vai estar inativada, vai estar relaxada durante essa fase de esvaziamento. Além desse aspecto muscular, a gente vai ter também, né, todo o aspecto de mucosa, epitélio, vascularização, que a gente tem dentro da uretra, que é importante também para essa pressão passiva da uretra durante a fase de enchimento, tá? Então, alteração nesses componentes pode levar a um quadro de incontinência urinária também. Então, aqui um esquema, né, só para a gente ter uma outra visão desse processo mais diretamente da bexiga e da uretra, em que nós teremos no corpo da bexiga tanto receptores beta-adrenérgicos quanto receptores colinérgicos, mais especificamente os muscarínicos M2 e M3, que são os mais presentes no detrusor. Então, o beta-adrenérgico, ele mantém relaxamento durante fase de enchimento, então quando a gente tem essa liberação da noradrenalina, né, essa atividade da noradrenalina que vai se conectar aos receptores beta-adrenérgicos, ela vai manter relaxamento do detrusor. Já os muscarínicos, que são os colinérgicos, quando a gente tem liberação de adrenalina, a gente vai ter, de acetilcolina, a gente vai ter contração dessa musculatura detrussora, em que, né, a gente acaba tendo a inativação do sistema nervoso parasimpático e a ação do parasimpático, em que, né, com esses receptores de M2 e M3, especialmente, a gente vai ter contração dessa bexiga e se espera que isso aconteça somente na fase de esvaziamento. Pensando no colo vesical, a gente vai ter mais, o colo vesical ou esfíncter uretral interno, a gente vai ter maior presença do alfa-adrenérgico, que vai ter a sua ação de contração uretral, né, de esfíncter interno, para manter uma pressão mais elevada da bexiga, aquela musculatura circular, pressão mais elevada na uretra, para manter a urina dentro da bexiga, tá? Então, só numa outra representação, aqui a gente teria os beta-adrenérgicos numa maior quantidade na bexiga, alfa-adrenérgicos maior quantidade na uretra, nessa parte mais proximal da uretra, e os muscarínicos mais presentes também no corpo da bexiga, tá? Então, e naquela musculatura longitudinal do esfíncter uretral interno. Então, a depender de qual sistema nervoso esteja mediando a ação, ou do enchimento do esvaziamento, a gente vai ter ação maior pensando nesses receptores. Então, durante a fase de enchimento, a gente espera que a bexiga tenha baixa pressão, que é esse gráfico aqui de pressão. Então, ela vai se distendendo, vai enchendo de urina que está sendo produzida, né, filtrada nos rins por gravidade também, e pelas válvulas anti-refluxo, a gente tem essa descida, esse gradiente de pressão, em que a gente vai ter maior pressão, né, dentro do rim, e daí essa filtração acontece passando pelos ureteres e chegando à bexiga, e esse processo precisa acontecer com sistema nervoso simpático ativo, musculatura esfincteriana externa com atividade basal também, pressão intrauretral normal, para evitar a perda urinária, e quando dá o desejo de urinar, a gente vai tomar a decisão se eu vou ao banheiro urinar ou se eu vou inibir o meu desejo urinário. Se eu decidir inibir o meu desejo urinário, eu vou ativar o assoalho pélvico, continuar o processo de enchimento, porque quando eu contraio o assoalho pélvico, eu reforço a ação do sistema nervoso simpático, inibição do parasimpático e sigo na fase de esvaziamento, de enchimento. Quando eu chegar no meu desejo normal de urinar, que eu tomo a decisão de ir ao banheiro, vejam que dentro da bexiga a gente continua com baixa pressão, e só depois que eu relaxar o assoalho pélvico, o esfíncter uretral externo, eu vou liberar a ação do parasimpático para relaxar o esfíncter uretral interno, contrair o detrusor, e aí sim a pressão dentro da bexiga aumenta, porque é com essa pressão aumentada dentro da bexiga que a urina vai sair. Vou esvaziar minha bexiga e vou entrar novamente em um novo ciclo miccional em termos de fase de enchimento agora, para daqui a algumas horas voltar à fase de esvaziamento. Tá? Então, esse é o processo mais usual
que a gente espera, fisiológico, incluindo os processos de sistema nervoso central e de sistema nervoso periférico. Espero que tenham compreendido. Tchau, tchau. Até a próxima.